Olá, meu nome é Luísa Pereira Sol, sou aluna da UNB, MBA em Gestão e Governança. A matéria é Fundamentos da Administração Pública e o nosso professor Dr. Diego Mota, na tarefa 4, solicitou que a gente fizesse, em cima do texto, a política das políticas públicas, a nossa percepção de dois atores. Os dois atores que eu escolhi são os meios de comunicação, que influenciam bastante aí nas políticas públicas. Como que o meio de comunicação pode influenciar, né? Eu vou falar sobre isso. E os atores do conhecimento também foi o outro ator que eu escolhi para falar. Eu vou falar primeiro dos meios de comunicação. Por exemplo, os meios de comunicação aqui em Goiânia, eu vejo que eles exercem uma grande influência na política pública. E de acordo com o nosso texto também, ele coloca ações prioritárias, por exemplo, para o governo, né? Então, às vezes ele começa a rotular uma matéria e aí ele define até qual que vai ser aquela agenda do governo diante daquela matéria que ele está se posicionando. Pode se tornar uma agenda prioritária para o governo devido à pressão que o meio de comunicação faz nele. Mas isso é perigoso também, porque pode ser uma agenda que nem tem uma pauta tão extensa, tão longa de continuidade, e devido à pressão do meio de comunicação, ele coloca uma agenda que é mais curta, né? A formulação também de uma política pública, ela também pode se dar por meio dos meios de comunicação. Por exemplo, o meio de comunicação pode fazer a população criar um movimento social, a política, o governo, ele pode querer dar uma resposta mais rápida para aquela cobrança que o meio de comunicação está fazendo. O meio de comunicação, ele influencia muito as pessoas, ele pode influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Aqui em Goiás, nós tivemos, há muitos anos atrás, uma política que foi feita no meio de comunicação para derrubar o Iris Rezende, que foi feita pelo Marconi Perillo, e aí ele contratou um ator, e esse ator ele falava que o Iris tinha panelinha e tudo mais, e conseguiu ganhar a campanha em cima dessa influência tamanha que ele fez em cima dos meios de comunicação. O meio de comunicação ele também é eficaz quando ele vai expor algum tipo de corrupção. Então, assim, ele expõe a corrupção e logo ele cobra uma resposta. Então, o meio de comunicação ele tem um papel assim muito fundamental na disseminação das opiniões e na formação de uma opinião pública, né? Ele pode influenciar tudo dentro daquela política pública. Nós temos a televisão, os jornais, ultimamente o Instagram ele tem sido uma ferramenta, né? Ele tem sido uma ferramenta muito grande. Então, assim, ele aumenta a audiência. A política ela não tem como se fosse um termômetro. Como a gente faz uma campanha política, a gente vai lá e analisa os candidatos, não tem uma pesquisa todo o tempo. Então, o meio de comunicação ele serve como se fosse essa pesquisa de como que o governo está atuando, o que está bom, o que está ruim. E o meio de comunicação ele tem que tentar também ser imparcial, porque ele pode auxiliar um político ou ele pode também derrubar o político, né? Então ele tem que ter essa percepção para ele não distorcer as informações, tem que ser imparcial o meio de comunicação. O meio de comunicação ele pode sugerir propostas de melhora, de mudança, ele pode influenciar as pessoas, então eu acho que ele é uma das ferramentas mais potentes que a política tem aí, é um termômetro também. E quanto mais os políticos souberem trabalhar com os meios de comunicação, pode ser favorável para ele ou não. O segundo ator que eu vou falar são os atores do conhecimento. Quem que são os atores do conhecimento? São ONGs, assessorias políticas. Lá no Congresso, pelo texto, mostra, né, que tem um assessoramento político muito grande. O que esses atores do conhecimento faz? Eles trazem essa parte mais técnica, essa parte dos estudos, de pensar em como que a política deve ser feita, analisar tudo, é uma parte mais racional. Então, quem faz política junto com os atores do conhecimento, ele tem uma grande chance de acertar no seu governo, ali nas suas políticas. Por exemplo, as ONGs, centros acadêmicos, tudo eles fazem fazendo uma
racionalização, um pensamento do que está acontecendo. Então, a gente tem que ter, os políticos, né, tem que ter esse equilíbrio, porque o político ele vai naquela ideia de, tipo assim, uma ideologia. Ele gera uma ideologia dentro do partido dele, com a sociedade que ele está, mas tem que também ter a parte racional. Aquela ideologia ela vai funcionar? Então eu vejo que quem faz a política e com os atores do conhecimento, né, que essa integração da técnica com a formulação das políticas vai ganhar mais, a população sai ganhando mais, né, porque é uma política pensada com consciência, conhecimento técnico, mas também com a parte do social, né, da ideologia, o que é que a gente pode fazer em cima disso que foi pedido de forma técnica, consciente e estudada. Esses são os dois atores que eu destaquei aí do texto.